Bom dia a todos. Eu espero que todos estejam bem. Antes de eu organizar o que eu ia falar aqui hoje, eu fiquei pensando assim, né? O que é que eu posso falar que vai trazer alguma coisa de novo? O que é que eu posso falar que vai auxiliar em alguma coisa, né? O que vai mudar? E aí eu lembrei do que eu falei da última vez que eu estive aqui, que eu comecei a falar sobre esse livro aqui, um desafio chamado Família, né? E falei assim, bom, como é um livro antigo, que eu acho que nem está sendo reeditado, compensa a gente continuar falando sobre ele. E fiquei pensando assim também, né? Por que falar sobre um desafio chamado família? Né? Será que todo mundo sente esse título como uma verdade nos seus corações? Né? Será que todo mundo enxerga os seus familiares como um desafio? A sua família como um desafio? E então, recebi um vídeo de um grupo de trabalho que eu participo, de uma moça que eu, sinceramente, eu não sei quem ela é, mas é uma pessoa muito famosa, pelo que eu percebi que tinha, né, pela estrutura. Ela dizendo que ela tinha ido trabalhar em um lugar onde as pessoas iam para esperar o desencarne, né? E ela cita a questão de reuniões familiares, ela cita a questão que algumas famílias não se comportam em trocas de indiretas, né? Mas assim, ela cita como se a maioria fizesse isso nas reuniões familiares. Eu pensei, bom, então não é só a minha visão que imagina que a família seja um desafio, né? Tem mais pessoas que pensam assim. Falei, então vamos seguir no desafio chamado família. Quando eu estive aqui também, eu não sei porque eu comecei a falar uma parte que eu tinha preparado e de repente pulei, quer dizer, eu sei, né, porque aquele momento não era necessário a gente falar sobre aquilo. Então eu vou voltar nessa parte porque eu acho que é necessário a gente falar sobre isso agora. Faço a seguinte pergunta: quem aqui faz algum tipo de atividade física? Quem aqui faz uma caminhada, uma academia? Vocês acham que é importante a atividade física para o desenvolvimento do nosso corpo, da nossa mente, etc? Muito bem. De acordo com Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, o lar, na essência, é a academia das almas. Então, assim, é uma coisa que não é muito praticada, né? Que a gente não se recorda que a gente também tem que fazer academia para as nossas almas. Bom, uma coisa que costuma acontecer, às vezes, em conversas informais, são as pessoas se queixarem, né? Frequentemente dos desafios do dia a dia. E aí o autor desse livro, que é o Geomar Zandini Nazaré, né? Ele fala assim: em vez de nos queixarmos sistematicamente dos problemas encontrados no convívio familiar, deveríamos aproveitá-los como lições e experiências que amadurecem nossos raciocínios e sentimentos. Eu normalmente no meu dia a dia, eu sempre me pergunto assim: mas o que é que eu tenho que aprender com isso que está acontecendo na minha vida? Qual é a lição dessa situação? Qual é a lição deste desafio? Porque assim, uma pessoa me disse uma vez, uma pessoa espírita me disse uma certa vez, se nós estamos passando por algum tipo de desafio, não é? Que aliás, abre aspas, abre parênteses, uma outra espírita me disse uma vez que a gente não tem problemas nem dificuldades, nós temos desafios evolutivos. Fecha parênteses, vamos lá. Então, se nós estamos passando por algum tipo de desafio, é porque nós temos uma lição a aprender com aquilo.
E se não terminou ainda, é porque nós não conseguimos aprender a lição que nós tínhamos. Muito bem, então no dia a dia eu sempre me pergunto isso: o que é que eu preciso aprender com essa situação? Eu faço inúmeros diálogos interiores, né? Que eu acho que talvez se algum psiquiatra fosse analisar, ia dizer que eu tenho algum tipo de transtorno. Mas sendo espírita, a gente entende que faz parte do nosso trabalho de inquirição para que a gente possa se melhorar como seres humanos. Então eu fico pensando assim, o que é que eu tenho que aprender com determinada situação? Pois bem, então aqui ele está dizendo que o nosso convívio familiar, ele deve ser aproveitado como lição e experiência para amadurecer os raciocínios e sentimentos. Então nós temos que analisar nosso dia a dia familiar para saber se nós estamos realmente aprendendo as lições que nos foram encaminhadas. Jesus disse assim: o lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seus círculos são lições. Aí você vai pensar assim, mas como que sofrimentos e conflitos naturais pode ser lição? Lição para quê? Né? E como que isso aqui pode ser um preparo para a fraternidade que a gente vai desfrutar lá na frente? E ele segue assim: todas as experiências que partilhamos na vida doméstica são um material rico e profundo que trabalharemos para a conquista dos valores mais elevados. Então, quando a gente enfrenta alguma dificuldade de convívio, ela serve para que a gente possa conquistar valores mais elevados, tá? Desenvolvendo tolerância, paciência, compreensão, entendimento, perdão, trabalho, bondade, gratidão, estaremos trabalhando para a renovação de nós mesmos, dos nossos lares e da humanidade. E onde é que fala todos esses valores aqui, onde é que ensina a gente a trabalhar todos esses valores aqui, que a gente lê com certa frequência e passa por cima também com certa frequência? No Evangelho, né? No Evangelho segundo o Espiritismo tem itens específicos para cada um desses requisitos, desses valores morais que nós temos que desenvolver. No Livro dos Espíritos também, tá? Então eu sempre falo que o Evangelho é a nossa base, é nossos ensinamentos morais. Ele está ali para nos auxiliar a nos desenvolvermos no nosso dia a dia. E quando eu estava reestudando, né, esse trecho desse livro, eu fiquei pensando assim, gente, mas eu marquei algumas coisas para eu ler com vocês. Eu falei, mas eu tenho que ler tudo isso? Acontece que assim, ele é tão rico de informações e de exemplos e de explicações que não dá para eu simplesmente falar por cima. Não dá para eu simplesmente fazer paráfrases. Eu tenho que fazer pequenos trechos de leitura porque é muito claro. Se não soubermos superar divergências e instalar harmonia em meio a algumas pessoas num mesmo círculo de convivência, como pensarmos na renovação da humanidade com bilhões de almas pensando, sentindo e agindo de maneiras diversas? Nós frequentemente questionamos o andar da carruagem do mundo, né? Nós frequentemente questionamos os nossos políticos, nós frequentemente questionamos as coisas que nós vemos na sociedade, mas nós nos esquecemos que todos os desvios que nós vemos em tudo quanto é canto, eles se originaram em lares, né? Então, quer dizer, temos a habilidade de realmente superar as divergências do nosso lar, mesmo que às vezes você vai falar assim, eu moro sozinha, mas você não veio sozinha neste mundo, né? Você veio numa família, você tem pessoas para você conviver. Não, eu sou totalmente órfã de todo mundo já desencarnou, não tenho convivência com nenhuma. Você frequenta a casa espírita, você tem um lar espírita ali, pessoas com as quais você tem que conviver. Não frequento nada, eu não faço parte de nada. Você trabalha? Porque você tem pessoas no seu ambiente de trabalho com as quais você precisa conviver. Não, também não. É uma pessoa à parte da sociedade. Legal, você se desloca
porque existem pessoas no meio do caminho com as quais você precisa conviver, né? E se a gente não souber superar essas divergências com essas pessoas mais próximas, como que a gente espera instalar a harmonia em meio a bilhões de almas na Terra? Como é que a gente espera que não haja, por exemplo, uma terceira guerra mundial? A gente realmente imagina que ela não vai acontecer mais, né? Diante do andar da carruagem da humanidade. Mas, se eu não tiver a habilidade de segurar os meus ímpetos não tão adequados e rever a forma como eu trato as pessoas mais próximas de mim, como é que eu espero que em larga escala isso seja diferente? A cristianização dos homens não será simples obra de se falar, obra do verbo, né? Não é simples eu dizer assim, vamos todos nos tornarem cristãos. Isso vai acontecer de uma hora para outra, né? Mas é necessário ação na superação das montanhas de dificuldades para que a gente possa chegar ao vale da verdade. Eu acho bem interessante essa parte de superação de montanhas de dificuldade, porque Jesus disse que a fé move montanhas, né? E que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, seríamos aptos a dizer a uma montanha, mova-te daqui para ali, ela se moveria. E eu sempre digo, quando eu lembro desse trecho, que a montanha ali, ela é algo simbólico, né? Que aquela montanha, na verdade, não é eu pegar o Monte Everest e mover o Monte Everest, mas é eu mover a montanha dos meus desafios diários, a montanha das minhas dificuldades, né? Os que permanecerem rebeldes às oportunidades de reconciliação, reajuste, renovação e desenvolvimento afetivo que encontramos no lar, estacionando na dureza de corações, sofrerão, quando desencarnados, presos às regiões sombrias que elegeram para si mesmos, e quando encarnados no retorno ao corpo em provas muito mais ásperas e difíceis do que as atuais. Uma amiga minha fala assim, né? Que em algum momento eu disse para ela, falei assim, não dá para a gente fazer um aditamento do programa reencarnatório e deixar um pouco das dificuldades para a próxima existência? E aí ela fala assim, né? Quando a gente está lá em cima, nesse nosso programa, a gente pede por tudo que a gente vai viver aqui, né? E não só a gente pede, aí é falado pra gente, olha, você tem certeza que você quer passar por todas essas provações, por todas essas lições, por todos esses aprendizados na sua vida? E a gente vira e fala assim, eu vou conseguir fazer isso e muito mais, né? Isso aí é fichinha pra mim, então eu vou dar conta disso e vou fazer muito mais do que isso. E a gente vem pra cá e não cumpre nem um décimo do que a gente tinha se proposto, né? Mas assim, se a gente continuar rebelde a essas oportunidades de reconciliação, reajuste, renovação e desenvolvimento afetivo, qual que é o nosso futuro? Né? É sofrer novamente por conta dessas mesmas dificuldades. É estar de novo no mesmo barco com essas pessoas, vivendo os mesmos problemas de hoje, ou piores, né? Porque conforme o tempo vai passando, parece que para as pessoas que sentem raiva, rancor, ressentimento, ódio, vontade de vingança e tudo mais, parece que o tempo, na verdade, alimenta essas sensações ruins, né? Que a gente não pode falar de sentimentos, sensações ruins. Então, se nós não formos aptos a trabalhá-las e transformá-las em uma forma positiva, em um sentimento positivo, a gente vai expiar, né? Nós vamos sofrer isso novamente. Nós temos que modificar essa vibração, temos que modificar essas nossas sensações negativas. No livro Renúncia, de Emmanuel, Alcione, né, diz assim, o lar é o templo mais nobre, porque oferece oportunidade diária de esforço e adoração. Então, nos dá a oportunidade de nos esforçarmos e adorarmos. Então, precisamos enxergar os espinhos,
na verdade, precisamos enxergar as flores ao invés de nos distanciarmos pelos espinhos, né? A maioria das pessoas acha lindo a rosa, e a rosa é cheia de espinhos, né? E mesmo assim, isso não faz com que as pessoas não plantem, não comprem, não deem de presente a rosa. Então, nós temos que começar a imaginar os nossos desafios diários exatamente como a rosa, né? Como os espinhos que não nos afligem, porque a gente está vendo a beleza que tem por trás deles. E então, nós temos deveres no nosso lar, né? O lar é o primeiro a sofrer os ataques e abalos da busca desordenada pelos valores materialistas e imediatistas da sociedade moderna, à custa do desprezo aos valores mais sagrados da família. Normalmente, em qualquer situação que a gente vivencia, a gente deixa o nosso lar de lado. A gente deixa as pessoas que nos são mais próximas, que nos são mais queridas, de lado, em prol do quê? Da busca pelas questões materiais, né? A gente faz constantemente isso com os nossos filhos. Quem tem filhos aqui? Todo mundo não deixa o filho em casa para ir trabalhar, para poder prover o sustento? E até que ponto que a gente faz isso só na quantia que a gente precisa? Ou até que ponto que a gente relega realmente, eternamente, o filho para ser cuidado por outras pessoas e não por nós mesmos, deixando a nossa responsabilidade perante eles de lado. É bem interessante que nesse livro aqui tem assim vários e vários capítulos que falam sobre a questão dos pais e filhos e da nossa responsabilidade como pais. Eu fiquei até com medo de relê-las para a gente abordar aqui, porque eu falei assim, eu já me cobro tanto. Eu falei assim, vai ser mais uma coisa, que a hora que eu relei aqui, eu vou falar, putz, eu preciso fazer isso também. Bom, se as divergências domésticas crescerem, gerando desequilíbrios e desajustes, a explodirem na forma de separações, abandonos, atritos, discussões intermináveis entre pais, filhos e cônjuges, compete a nós trabalharmos intimamente, com mais intensidade, o nosso eu interior, nas ações do dia a dia. Quanto mais houver a ameaça da tempestade, mais sólida deverá ser a construção da nossa casa moral. Então, assim, quando a gente está tendo algum tipo de dificuldade de relacionamento com as pessoas que nos são mais próximas, normalmente, ao invés de nós olharmos para dentro de nós e analisarmos o que é que nós podemos e devemos nos modificar, a gente começa a apontar o dedo para o outro, né? Então, o outro errou nisso, o outro errou naquilo, o outro me atormentou nisso, o outro não me dá paz, o outro não coloca as coisas no lugar, as minhas dificuldades são porque o outro é desordenado, o outro. A gente se esquece de olhar para dentro de nós. Este livro, assim como o Espiritismo, nos convida a fazer o quê? Quando enfrentamos dificuldades, nós temos que olhar para dentro de nós e ver o que é que nós não estamos fazendo o suficiente, o que é que nós poderíamos modificar nos nossos comportamentos, o que é que nós poderíamos nos melhorarmos, o que é que nós poderíamos realmente mudar. Especialmente antes de ter desequilíbrios desta forma, né? Separações, abandonos, atritos, discussões intermináveis, né? Então, vou repetir essa frase. Quanto mais houver a ameaça da tempestade, mais sólida deverá ser a construção da nossa casa moral. Uma das minhas preces, eu peço para ter a habilidade de não me alterar, mesmo que o mundo esteja caindo ao meu redor. Eu ainda não cheguei nisso, mas é uma das coisas que eu peço em todas as minhas preces, né? Isso tem muito a ver com essa situação, que a nossa casa moral, ela tem que ser construída sobre a rocha. Lembrando daquela parábola
né, a respeito do homem que construiu a casa sobre a rocha e o outro que construiu a casa sobre a areia, né? E a casa da areia foi embora. Então, a nossa casa moral tem que ser construída sobre a rocha. André Luiz, em Que Obra Nosso Lar, que é tão interessante, né, que é um trocadilho aí, alerta-nos que o lar é instituição essencialmente divina, em que se deve viver dentro de suas portas com o coração e com a alma. Muitas vezes nós vivemos apenas com o corpo físico, né? Deixamos nosso coração e a nossa alma de lado, né? E Emmanuel, no livro Leis de Amor, completa: ao ser indagado sobre de que precisamos para vencer na luta doméstica, devemos revestir-nos de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, a fim de aprender e vencer na luta doméstica. Eu vou repetir: paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade. Tudo isso está onde? No Evangelho segundo o Espiritismo também, né? Porque são os nossos valores morais que temos que desenvolver em nós mesmos. Eu tenho um amigo que ele fala assim: nós estamos em um constante processo de humildação. Essa palavra teoricamente não existe na língua portuguesa, mas nós usamos, ele e eu, constantemente. Então, quando a gente conseguir deixar o nosso orgulho de lado, muitas das nossas discussões, das nossas dificuldades no dia a dia, elas não existirão, né? Porque eu vou entender que cada um está fazendo a sua correria diária, né? E as coisas não são feitas para nos atingir, né? As pessoas estão simplesmente vivendo as suas próprias vidas, muitas delas olhando apenas para o próprio umbigo, e aí às vezes nos atropela no meio do caminho, né? Mas quando a gente entender isso, que não é proposital, não é direcionado a gente, a convivência não só dentro do lar, como em outros lugares, ela fica mais fácil, né? Porque eu não acho assim que estão me atacando, estão querendo me ferir, estão querendo me magoar, falaram isso para me machucar. Não, eu tenho consciência que a pessoa falou isso porque é isso que ela tem para dar. Se ela gritou, se ela xingou, se ela está estressada, é sinal que ela está em desequilíbrio e não que eu tenha algum tipo de problema em relação a isso, ou que aquilo é dirigido necessariamente para mim. Aquilo simplesmente é uma forma de demonstrar que ela tem algum tipo de problema. Os deveres de cada um de nós, como pais, mães, filhos e irmãos, bem cumpridos e carregados com alegria, fazem que coletivamente o lar seja um ambiente de paz e satisfação. Acho interessante o ponto que ele afirma: carregados com alegria. Vou fazer um paralelo aqui. Hélio Couto, ele diz que a alegria é o combustível para que você alcance qualquer coisa na sua vida. Certo? Ele fala que a alegria e o amor são dois combustíveis para que você chegue a qualquer lugar, tá? Bom, aqui ele também está falando sobre a alegria. E aí eu pergunto: quais são os nossos deveres? Alguém já parou para pensar nisso? Quais são os nossos deveres dentro do lar? Quais são os nossos deveres para com os nossos próximos? Quais são os nossos deveres no trânsito? Quais são os nossos deveres em contato com as pessoas do trabalho, com familiares um pouco mais distantes, dentro da casa espírita? Como nós deveríamos nos comportar? Não devemos exigir dos familiares a conduta equilibrada que nos compete demonstrar, amando-os da maneira como são, sem esperar-lhes santidade. Lembrando que Jesus constantemente disse que os sãos não precisam de médicos, né? Então, se a gente esperar santidade, se a gente esperar que todos sejam sãos, primeiro a gente esquece que não deveriam estar aqui encarnados nesse momento, né? No começo do Evangelho, acho que não sei se faz um mês mais ou menos,
que eu comecei a reouvir o Evangelho com uma certa frequência aí, né? Então daí já ouvi não sei quantas vezes. E é tão interessante que eu ponho naquelas playlists do YouTube e ele toda hora volta para o capítulo 1. Então eu imagino que eu estou precisando assimilar alguma coisa dali, né? Porque não tem sentido o que ele faz, mas está toda hora voltando ali, mas tudo bem. Mas ele fala ali o seguinte, tem uma parte que me ficou muito gravada, que se a gente analisa a Terra, ela está aqui como um hospital, ela está aqui como uma escola, talvez até como um presídio para alguns, né? E você vai encontrar pessoas excelentes nesses 3 lugares, você vai encontrar pessoas de elevado padrão moral e vibracional e etc. Normalmente, os doentes estão aonde? Nos hospitais. Normalmente, as pessoas que ainda não adquiriram determinado conhecimento estão aonde? Nas escolas. E normalmente, os que cumpriram, que executaram determinada coisa em desacordo com a lei, estão aonde? Nos presídios e penitenciárias, etc. Então, quem é que nós encontramos no dia a dia encarnados como nós, aqui na Terra? As pessoas que precisam passar pelo que estamos passando, né? É o que o Espiritismo fala o tempo inteiro, que não existem coitadinhos, né? Então, como que nós vamos esperar dos que estão próximos a nós a santidade? Porque é óbvio que Jesus também disse que façamos brilhar a vossa luz, né? É óbvio que nós tivemos na Terra Chico Xavier, né? Nós tivemos na Terra Madre Teresa de Calcutá, né? Tivemos Martin Luther King. O pessoal fala muito de... Eu esqueci o nome agora de um outro famoso, mas Dalai Lama. Tivemos Jesus Cristo, tivemos os discípulos, antes nós tivemos Buda, né? E um ou outro gato pingado espalhado por aí. Temos Divaldo, entendeu? Quantos mais? Irmã Dulce, a gente fica sabendo assim de casos poucos, né? Tá certo que também a gente fica sabendo de casos poucos porque o bem não vende, né? As pessoas gostam de assistir o mal, o bem não vende. Mas de qualquer forma, assim, a Terra está passando por esse processo de transformação. A Terra está se transformando no mundo de regeneração. Então, com o passar do tempo, será mais frequente conhecermos o bem. Entretanto, ainda estamos num mundo de provas e expiações. Então, nós ainda temos ao nosso redor pessoas que precisam expiar. E nós também ou estamos sendo provados. Então, como eu espero que todos os nossos familiares, todas as pessoas que estão próximas a nós, sejam santos. Talvez está na hora de nós começarmos a usar o que Jesus fez. Jesus ensinou de que modo? Pelo exemplo. E nós temos ensinado pelo exemplo? Porque a partir do momento que nós mudarmos de atitude, obrigatoriamente as pessoas ao nosso redor, que nos são difíceis, vão mudar também. Às vezes vai demorar um pouquinho de tempo, mas ela vai começar a ver que ela não nos atinge mais com aquele tipo de comportamento, com aquele tipo de fala, com aquele tipo de vibração. Então, ela obrigatoriamente ela vai ter que mudar também. Lar com o Evangelho. Daí eu vou fazer um parênteses para lembrar da importância do Evangelho no lar. Né? Todo mundo aqui faz o Evangelho no lar? Às vezes as pessoas não fazem porque não sabem direito como fazer, ou porque ficam presas ao como fazer, né? Mas a ideia é que se dedique alguns minutos, pelo menos uma vez por semana, para se ler o Evangelho no lar, para se comentar, porque aquilo não serve só para quem está fazendo aquela leitura e comentando. Serve para os desencarnados ao redor, serve para os vizinhos, serve para o bairro. É um ponto de luz que você está estabelecendo naquele momento. E tem vários espíritas que dizem assim, que quando as coisas estão mais complicadas, a gente deve fazer o Evangelho todo dia. Né? A gente deve aumentar a intensidade disso. Bom, tem um livro chamado Jesus no Lar, é de Neio Lúcio.
E ele fala assim, que Jesus nos ensina que a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Então, é bem interessante que no próprio Evangelho no Lar, nas vibrações, normalmente nós dizemos assim, vibremos pela paz no mundo. Mas e aí, nós estamos fazendo a paz aqui nesse momento? Nós estamos cultivando a paz aqui? Faz-se mister transformarmos nossos lares em santuário de elevação, onde funcione como oficina, hospital, escola e templo da alma, curando-nos das chagas morais, cultivando o perdão e a renúncia, retificando nossas mazelas, desenvolvendo nossas virtudes, sendo lá o porto seguro que nos ampare todas as horas. Tem muitas e muitas pessoas que o que elas menos querem é voltar para casa. Basta você ver o trânsito de Rio Preto por volta das 6, 6h30, 7 horas da noite, que você percebe que as pessoas não querem chegar nunca, né? E inclusive a forma como elas dirigem e tudo mais, você percebe que as pessoas não querem chegar. Existem algumas profissões que permitem isso. Então você percebe que tem pessoas e elas são sempre voluntárias para fazer hora extra, porque elas não querem chegar na casa delas, né? Você vê outras que fazem plantões, então todo que é plantão que ela puder fazer fora de hora, ela vai fazer para ela não ter que lidar dentro da casa dela, com o que ela encontra ali, né? Tem outras pessoas que se escondem nas reuniões afetivas com os amigos, né? Por exemplo, o cara joga futebol de segunda a segunda, depois do expediente. São alguns exemplos de alguns casos que eu já vi, não querendo julgar, né? Então, assim, a pessoa faz serão, ela é autônoma, mas ela dá jeito de colocar todos os trabalhos dela para terminar fora de hora, entendeu? Então, a gente vê muito isso. Se o lar está me sendo um lugar para o qual eu não quero retornar, eu não tenho essa vontade, é importante a gente examinar a nossa consciência, né? Eu preciso transformá-lo num santuário de elevação. Eu preciso transformá-lo num lugar aonde ele vai ser o porto seguro para todas as horas. E se eu tenho filhos, eu tenho a obrigação de transformar o meu lar para ser o porto seguro para os meus filhos. Para que quando eles enfrentarem qualquer desafio, qualquer dificuldade, eles tenham onde se socorrer conosco mesmo. E não vão buscar esses portos seguros no traficante, no criminoso, e em tantos outros lugares e pessoas inadequadas. Na escola do lar, estaremos educando cérebro, razão e coração, sentimento, habilitando-nos aos degraus mais altos de nossa caminhada evolutiva, alçando voos e descortinando horizontes mais amplos espiritualmente. Muitas vezes a gente imagina que a gente precisa encontrar a cura para o câncer, para que possamos nos evoluir. Ou nós imaginamos que nós precisamos fazer uma obra gigantesca que vai ter o nosso nome lá. Ou nós imaginamos que a gente precisa fazer uma transformação na casa espírita. Ou a gente precisa transformar qualquer outra coisa no mundo para que nós possamos crescer. E nós esquecemos que se nós fizermos o nosso bom trabalho, que nos cabe dentro do nosso próprio lar, nós estaremos na mesma evolução que essas pessoas que estão buscando esses avanços tecnológicos e modernos e tudo mais para o mundo todo. Então a gente não precisa pensar num passo gigantesco lá fora. É importante a gente pensar o que a gente pode fazer dentro do nosso lar, lembrando que, se eu não me engano, Jesus disse: a caridade começa em casa. Eu acho que foi Jesus que disse isso. Para isso, o alicerce é o quê? O Evangelho. Traduzindo nas lições e exemplos do Divino Mestre, educador maior de nossas almas. E somente com a orientação segura que a espiritualidade maior nos assegura, com o amparo do Espiritismo através da casa espírita, o lar poderá ser recolocado nas funções que lhe competem. Outro ponto para analisar aqui. Amparo de
todas as religiões, né? Porque assim, quando a gente fala que é só o espiritismo que dá esse amparo, nós estamos sendo preconceituosos e achando, orgulhosos e achando que somos melhores do que os outros, porque somos espíritas, sendo que não é real, né? Então é importante a gente vislumbrar que todas as religiões levam a um só caminho, que é Deus, tá? E hoje em dia, todas as religiões têm falado sobre reforma íntima. Só que elas não vão dar o nome que a gente dá, evidentemente. Elas não vão dar o braço a torcer e dizer assim, eu também estou estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e vou pregar aqui. Não, é óbvio que não. Mas elas estão utilizando com outras palavras, estão dizendo a mesma coisa, a maioria delas, tá? Eu participava de um grupo de apoio que ele utilizava o espaço de uma paróquia. E um belo dia eu cheguei um pouco atrasada do horário normal, eles estavam tendo aquelas missas, aquelas que são mais famosas, né, que lotam, então você não tinha lugar para estacionar, eu estacionei bem longe, e aí eu fui caminhando, e consequentemente eu fui ouvindo toda a missa até eu chegar lá no lugar. E aí eu fiquei pensando, mas eu estou ouvindo uma missa ou eu estou ouvindo uma palestra espírita? Porque o padre, naquela ocasião, ele estava falando única e exclusivamente sobre reforma íntima. Só que com outros termos. Né? Eu tenho muitos amigos que são evangélicos. E você percebe que tudo está tendo uma sintonia. E eu também já pesquisei sites dessas igrejas famosas, que tem programas de televisão e tudo mais. E aí você vê todo o trabalho que eles têm desenvolvido, todas as frentes de trabalho que eles têm, não muda em nada o trabalho que o Espiritismo está fazendo, só muda a forma de falar, tá? Então é importante que a gente dê valor a todas as religiões, que a gente cultive a religiosidade, a espiritualidade nos nossos lares, tá? Bom, André Luiz, no Missionários da Luz, ele diz assim: o santuário doméstico que encontrar criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Preciso traduzir? Às vezes a gente se esquece de orar, nós espíritas, né? Às vezes a gente se esquece de fazer nossas preces, às vezes a gente se esquece de cultivar os sentimentos elevados. No Evangelho ele fala, na parte que ele está falando sobre a lei de amor, se eu não me engano, ele fala sobre, eu acho que é o capítulo 10, ele fala sobre a questão de que o que são sensações e o que são sentimentos. E diz que o amor é o sentimento por excelência. Então, no dia a dia, nós cultivamos sensações, né? Ira, raiva, rancor, ressentimento, vontade de vingança, são sensações, tá? Então, nós precisamos trabalhar dentro dos nossos lares sentimentos elevados. Vou fazer um comentário aqui outro. Somente neste palco de experiências é que trabalhamos profundamente nossos sentimentos, qualidades, tendências, aspirações. Neste ambiente é que os valores morais e espirituais são desenvolvidos e purificados, pois, por mais lições recebamos pelo mundo afora, elas não terão a mesma atuação das recebidas no lar. Primeira escola do espírito, ninho de amor dos pais pelos filhos, porto seguro de onde partimos para enfrentar o imenso mar de lutas, ora com o céu azul da alegria, ora com a tempestade das crises. Isso, quem está falando isso é o próprio autor, né, o Jomar aqui, tá? Então você vê assim, que é só no lar que a gente consegue desenvolver isso tudo que é necessário. Na vida fora, a gente vai conseguir igual ao lar? Não. A gente pode se esforçar, a gente pode se desenvolver, a gente pode se melhorar como seres humanos em outros tipos de trabalho, em outros tipos de situações. É óbvio que podemos. Podemos fazer isso sempre. Mas o lar é o primeiro passo, é a nossa primeira escola, é o nosso primeiro momento na Terra.
Entendermos a importância da missão do lar é entendermos nossos compromissos perante os espíritos que o formam. Não existe um acaso, né? Todo mundo que é espírita sabe disso. Então, os espíritos reunidos dentro daquela casa, eles não estão ali por acaso. Existe uma razão para aquilo. E cada um de nós tem compromissos uns com os outros. Então, nós temos que trabalhar estes compromissos. Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 774, fala assim, quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Falando a respeito dos laços de família. Que é uma coisa óbvia, né? Como é que podemos seguir aquele ensinamento de Jesus, amarmos uns aos outros? Ou outro ensinamento, amai aos vossos inimigos. E como isso é possível, se não pelo lar? Como isso é possível, se não pela família? Como isso é possível, se não pelos filhos, pelos pais, pelos irmãos, pelas pessoas que estão ali? Existiria alguma outra forma de eu conseguir amar um inimigo? Vocês conseguem enxergar? E eu amar aos outros? Tem um outro trecho aqui que ele fala, né? O que eu posso desenvolver em mim para que eu possa ter outros espíritos simpáticos, né? Outras pessoas que eu amo e que possam me auxiliar, inclusive na tarefa de lide do lar. Agora, assim, é só estudando a reencarnação e esses trechos é que nós entendemos como é possível amar os nossos inimigos, amar uns aos outros. O amor não é igual, né? Mesmo quando a gente ama um amigo, não é a mesma coisa. Não é verdade? É diferente. E quando a gente tem dificuldades no nosso trabalho, por exemplo, no nosso trabalho, a qualquer momento, a gente pode dizer assim, tchau, cansei, aqui eu não volto mais. Fui. Nossa família não tem como, né? Mesmo que a gente tome essa atitude em determinado momento de dizer isso, em algum momento nos será cobrado uma reaproximação. Em algum momento nos será cobrado uma atitude diferente. Bom, eu vou parar por aqui. A gente tem muito para falar sobre esse assunto, que eu acho assim, que é um aprendizado eterno para mim. Eu vou e volto nesse livro e, né, acho muito legal, já faz muitos anos. E espero que todos possamos sair daqui refletindo um pouco mais sobre os nossos desafios e sobre o que nós podemos fazer de diferente nas nossas existências e nos nossos grupos. Que o Mestre Jesus esteja com todos nós e a paz dele também. Que assim seja. Muito obrigada.